Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós começamos o nosso livro 2 do COC. Isso é muito bom, muda um pouco o foco, o assunto. Nós agora vamos estudar as coisas do campo e da cidade. Então, em português, matemática, geografia, história, tudo estará voltado, ciências, tudo estará voltado para a gente entender esses dois lugares distintos, mas que estão tão dependentes e são muito importantes para o nosso dia a dia, tanto o dia a dia de quem vive no campo, como o dia a dia de quem vive na cidade. Então, agora nós vamos falar muito sobre assuntos do campo e da cidade. E para começar a aula de português, lá na página 14, a gente traz eu volto nessa imagem aqui para falar com vocês, mas nós vamos começar falando de uma de um tipo de texto que é a história em quadrinhos. Vocês gostam de história em quadrinhos? O legal é que ele é extremamente ilustrado e que tudo que está acontecendo a gente consegue acompanhar pelas imagens, né? E ele é caracterizado por esses balões aqui, os balões de fala, ou às vezes de pensamento, ou quando tem essa seta, aí indica que é uma fala de alguma personagem. Então vamos acompanhar comigo a leitura? Olha só, esse menino de boné, ele tem um estilo um pouquinho diferente do menino do outro menino, né? Porque ele me lembra mais um pouquinho as vestimentas de vocês. Gente, isso daqui é para representar o menino do campo e o menino da cidade. Mas isso não é a realidade de hoje, né? Hoje, se a gente olhar para uma pessoa do campo, que vive no campo, e para uma pessoa que vive na cidade, a gente não encontra essas diferenças assim tão marcantes desta forma, porque se vestem muito parecidos. Porque antes o homem que vivia no campo, ele vivia num universo completamente diferente do universo do homem que vivia na cidade. E o homem que vivia na cidade, ele era mais urbano. Hoje não, hoje a gente tem essa troca de locais. Para começar, antes, muito tempo atrás, a criança que estudava, ela estudava na escola localizada no campo, então tinha as escolas. Aí depois as escolas começaram, as prefeituras começaram a pegar as crianças que vinham da cidade, no campo, e transportar as crianças todos os dias para irem para as escolas no setor urbano, na cidade. Então, isso daí já há essa convivência, né, diária do homem do campo com o homem da cidade e do homem da cidade com o homem do campo. Então, essas características marcantes na forma de se vestir, de falar, isso foi perdendo. Tem ainda, mas não é tão marcante como era, ou tão presente como era em tempos atrás, tá? Mas nos desenhos, ele vem para caracterizar. Quando você olha e fala, eu sei que esse é o menino da cidade, eu sei que esse é o menino do campo. Então vamos lá. Olá, João! Aqui no campo tem lugar para se divertir? Sim, vou mostrar como nos divertimos por aqui. Depois você me mostra como se diverte na cidade. Então o menino do campo respondeu. Vamos lá. E olha ele se divertindo, colocando que legal, olha, outra forma de se divertir no campo. Alexandre, você pode me mostrar como se divertir na cidade? Olha a troca. Então vamos lá. O Alexandre pensou, olha só, lembrou dos jogos que ele vai lá no shopping. Aí
Mas enquanto isso, olha só, eles saíram do campo? Não, né? Olha o ambiente, aqui continua o campo. Olha só o balãozinho de pensamento. Quando tem essas bolinhas, são balões de pensamento. Então ele pensou, posso mostrar o shopping, mas continuou ó, se divertindo muito lá no campo, no balanço da árvore. Então vamos lá. Eu gostaria que você fizesse uma releitura, pausa o vídeo, faça uma releitura. Se tiver alguém do seu lado, fala assim, deixa eu faço o menino do campo, você faz o menino da cidade, ou o contrário. Mas cada um faz uma fala diferente. E agora eu te pergunto, sobre o que esses meninos conversam? Eles conversam sobre um determinado assunto, sobre como se divertir lá no campo e como se divertir na cidade. Ótimo. Agora, há semelhanças na forma de se divertir entre a cidade e o campo? Não, né? Não há semelhança, como os meninos relataram. É claro que tem algumas coisas que eu posso fazer no campo e eu posso fazer na cidade, mas na fala eles colocaram coisas completamente diferentes formas de se divertir. As personagens, elas parecem se conhecer? Sim, não é? A gente identifica isso lá no primeiro balão. Olá, João! Então, quer dizer, se você conhece, você chega chamando pelo nome. Se você não conhece, no máximo você chega, você é o fulano de tal, não é? Então, aqui eles já chegam e pela alegria e tudo, e por chamar pelo nome, eu sei que eles eram conhecidos. E aí, você prefere o campo ou a cidade? Quais as brincadeiras você acha mais divertidas? As brincadeiras apresentadas nessa fala, nesse diálogo, as brincadeiras do campo ou as brincadeiras da cidade? Depois me conta. Agora sim, nós vamos para uma fábula. Lembra que a gente estava estudando as fábulas? Nós vamos para uma fábula. O que são as fábulas? Recordando, as fábulas são textos narrativos que envolvem o quê? Geralmente as personagens são animais e servem para dar algum ensinamento aos humanos. E as fábulas, elas são contadas de geração a geração, então faz parte do nosso folclore. Essa fábula em especial do rato, aqui nós temos também um rato do campo, caracterizado por essa roupa, e o rato da cidade, todo de gravatinha. Então, olha só, essas roupas, lembrando, é para o desenho, a ilustração, para caracterizar a diferença entre os ambientes que os dois vivem. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo essa fábula do rato do campo e o rato da cidade. Vamos lá? Marque as palavras que você não conheça. Era uma vez um rato que morava na cidade e que foi visitar um primo que vivia no campo. O rato do campo gostava muito do primo e recebeu-o com muita satisfação. Ofereceu-lhe o que tinha de melhor: feijão, toucinho, pão de queijo. O rato da cidade torceu o nariz e disse: Não posso entender, primo, como consegues viver com esses pobres alimentos? Naturalmente, aqui no campo é difícil obter coisa melhor. Vem comigo e eu te mostrarei como se vive na cidade. Depois que passares lá uma semana, ficarás admirado de ter suportado a vida no campo. Será? Os dois puseram-se então a caminho. Já era noite quando chegaram à casa do rato da cidade. Então vamos lá. Certamente que gostarás de tomar um refresco após essa caminhada, disse ele polidamente o primo.
Quer dizer, ele disse de maneira muito educada, muito cordial. E ele disse: certamente agora você gostará de tomar um refresco. Quer dizer, ele achava que o refresco seria um privilégio para ele que vive na cidade. Conduzindo até a sala de jantar, onde encontraram os restos de uma grande festa. Puseram-se a comer geleias e bolos deliciosos. Maravilhado, o rato do campo bendizia seu primo de todo o coração e renegava sua má sorte. Quer dizer, ele agradecia, ele abençoava, né? Dizia que realmente ele era muito abençoado, né? De viver com toda aquela fartura, com todos aqueles alimentos gostosos, enfim. E ele renegava a sua má sorte, quer dizer que ele amaldiçoava, quer dizer que não era uma bênção, que ele não era um rato de sorte. Então vamos lá. Enquanto assim se divertiam, um gato entrou miando na sala. Espantados pelo ruído, os dois ratos se lançaram temerosos a um buraco. Medo, né? Voltaram logo a buscar figos secos. Porém, outra pessoa entrou no lugar e, ao vê-la, os dois se precipitaram novamente atrás de um toco para se esconder. Então, o rato do campo, esquecendo-se de sua fome, suspirou e disse ao rato da cidade: adeus, primo. Vejo que comes até te fartar e que estás muito satisfeito. Porém, é a preço de 1000 perigos e constantes temores. Já vou e não pretendo voltar, disse o rato do campo. Sou um pobretão e vivo mordiscando a cevada e o trigo, mas sem ter que fugir nem ter temores sobre nada. Moral: mais vale uma vida modesta, com paz e sossego, do que todo o luxo do mundo com perigos e preocupações. Mais uma vez eu falo com vocês. Isso é uma realidade que hoje a gente vai no campo, o campo é farto, né? A realidade não é essa. Ele se referia, eu vivo no campo, eu sou um pobretão. Hoje no campo, a realidade do campo é muita fartura, muitos frutos fresquinhos, muitas verduras, enfim, as casas são boas, tem energia. Isso é de um tempo que não tinha essas coisas. Se não tem energia, não tem geladeira, você não pode conservar alguns alimentos por muito tempo. Então a vida era muito difícil. Hoje, felizmente, a realidade é diferente. Mas isso fala de um tempo, muito tempo atrás, quando tudo no campo era mais difícil. E aí, o rato do campo gostou da vida do rato da cidade? Não, né? Porque no campo ele era livre, ele não tinha os perigos. E aí lá na cidade era cheio de perigos, os ratos, os donos da casa, enfim, era uma ameaça constante. Então ele não gostou daquele viver em perigo. E por outro lado, o rato da cidade estava muito contente com o lugar em que vivia lá na cidade, mesmo com todos aqueles perigos. Ele gostava de todo aquele luxo, de toda aqueles privilégios que ele achava que tinha. Então vamos lá. Mas eu concordo com o rato do campo. Eu não troco a minha liberdade por nada. Então, assim, mais vale uma vida modesta com paz, paz é tudo, e sossego, do que todo o luxo do mundo com perigos e preocupações. E você? O que você acha de tudo isso? Então, faça a leitura de vocês, marquem os parágrafos, quantos parágrafos tem nesse texto, e nós vamos lá para os exercícios. Continuando na página 16.
Assinale a opção que completa corretamente a frase. O texto. O Rato do Campo e o Rato da Cidade, que você leu, ele é um poema, uma carta, uma fábula ou é uma notícia? Tenho certeza que você já sabe dessa resposta. Número 1. De acordo com o texto, responda aos itens. A. Quem são as personagens principais? Então, tenho duas personagens principais. Aparece o dono da casa, aparece o gato, mas principais nós temos duas. Como é a vida do rato do campo? Então, conta como é a vida do rato do campo. É uma vida rica? É uma vida modesta? É uma vida cheia de luxos? É uma vida simples? É uma vida de medo ou é uma vida sem medo, sem apuros, sem sobressaltos, sem temores? E aí? Descreve essa vida, então, do rato do campo. E agora, como é a vida do rato da cidade? Ela é luxuosa ou é uma vida simples? Ela tem fartura ou as comidas são escassas? E aí, ela é cheia de perigos ou cheia de paz? Me fale. D. Explique com as suas palavras a moral da história. Você concorda com ela? Por quê? Então, são 3 coisas. Explique com as suas palavras a moral da história. Vamos reler a moral da história? Então, vamos lá. Mais vale uma vida modesta, com paz e sossego, do que todo o luxo do mundo com perigos e preocupações. Você vai explicar não do jeito que está escrito aqui, mas você vai explicar com as suas palavras. Ah, é melhor, tá? Então, vamos lá. Do seu jeitinho. Vou falar para não influenciar. Explicou? Vamos lá. Você concorda com ela? Você concorda com essa moral da história? Ou você acha que, como o rato da cidade, é melhor viver em perigo, mas ter uma vida luxuosa? Né? E por quê? Você vai dizer se concorda, sim, explique, você concorda ou não, e por que você concorda ou não. Então, você vai fazer essas 3 respostas. Vamos lá agora. Leia a seguinte frase do texto. Não posso entender, primo, como consegues viver com esses pobres alimentos? Quem foi que disse essa frase? Foi o rato do campo ou o rato da cidade? Copie no espaço a seguir o parágrafo em que ele diz isso. Então, lá no texto, você vai encontrar essa frase lá no texto e vai copiar o parágrafo inteirinho aqui. Ótimo. Vamos para o exercício 3. O problema do rato do campo terminou quando? O rato do campo ele se viu no meio de um problema, né? E esse problema terminou quando? Assinale a correta. Ele e seu primo passaram a se divertir e comer bastante? Ou terminou quando ele percebeu que não valia a pena passar por perigos para ter fartura? Ou terminou quando, maravilhado, ele passou a renegar a má sorte? Quer dizer, renegar, amaldiçoar. D. Ele conseguiu se esconder do gato? O problema dele terminou quando ele se escondeu do gato? Ele se escondeu, mas terminou o problema? Agora quero ver a sua criatividade. Você conheceu a história do rato do campo e do rato da cidade. Você vai reescrever essa história agora com as suas palavras em formato de história em quadrinhos. Então, aqui tem os quadrinhos. Você vai reescrever aqui essa história utilizando esses quadrinhos aqui da página 18. Reescreva a história. Você já parou para pensar se essa história fosse com o rato do campo, convidando o rato da cidade para visitá-lo? Ao contrário. Então, eu quero que você pense nisso. Mas não precisa
fazer essas ilustrações, não, tá? Esse que eu tirei, que vocês estão em semana de prova, vocês não precisam fazer essa história. Agora, vamos lá. Eu quero, essa é importante. Você deve entrevistar alguém da sua família ou vizinhança que já tenha vivido no campo, fazendo as seguintes questões. Gente, atenção, você pode entrevistar alguém da cidade que já viveu no campo, ou você pode entrevistar, e eu adoraria que isso acontecesse entre alguns de vocês, que vocês entrevistassem alguém do campo que já viveu na cidade. Então, é muito comum a gente encontrar pessoas que optaram, assim como a família da Lorena, que optaram em viver no campo, mas que conhecem essa realidade da vida na cidade. E foi por conhecer que fez essa opção. Então, faça essa entrevista de uma pessoa assim para a gente ouvir os dois lados. Então, tá. Qual é o seu... Você vai perguntar o seguinte, e escreve as respostas. Qual o seu nome? Quanto tempo mora na cidade? Como era a sua vida no campo? O que você mais gostava de fazer no campo? Por qual motivo se mudou para a cidade? O que existe de bom na cidade que não tem no campo? Do que você mais sente falta de sua vida no campo? Então, se for fazer com alguém que vive no campo, que já morou na cidade, você vai fazer o seguinte: quanto tempo você mora no campo? Como era a sua vida na cidade? Com o que você mais gostava de fazer na cidade? Por qual motivo se mudou para o campo e o que existe de bom no campo que não tem na cidade? Do que você mais sente falta da sua vida na cidade? Então, você vai trocar as palavras dependendo de quem será o seu entrevistado. Dica, para ficar mais fácil para você. Coloca aqui número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí você vai escrevendo as respostas. Coloca 1 e aí escreve a resposta. 2, escreve a resposta. Vai ficar mais fácil para você não ter que repetir a pergunta, porque o espaço não é muito grande. Então, você provavelmente vai ouvir a pessoa falar. Você vai ter que resumir o que ela falou para responder aqui. Vamos lá na página 20? Forme palavras com sílabas da árvore. Gente, pode repetir as palavras. Por exemplo, lama, deixa eu ver, não é para repetir. Casa, saco, repetiu a sílaba sa. Então, você pode repetir as sílabas, mas eu quero que você forme pelo menos 10 palavras. Agora, vamos lá. Você vai usar as sílabas destacadas, có, ro, su, enfim, para formar palavras. Essas sílabas podem aparecer no meio, como por exemplo, no início, como por exemplo, coqueiro, o có apareceu no início da palavra. Ela pode aparecer no meio, como por exemplo, escola, apareceu lá no meio da palavra o có, ou pode aparecer no final, como por exemplo, macaco, foi a última sílaba. Então, não tem problema. Ela pode aparecer em diferentes lugares. Eu quero que você forme estas palavras, 3 de cada sílaba. Enfim, terminamos por aqui a nossa aula e tenham um bom descanso. Beijo grande.